Em comparação com os enormes depósitos mínimos necessários para a maioria dos investimentos tradicionais, US$ 100 é apenas uma gota no oceano. Devido a isto, muitas pessoas veem o investimento de pequenas quantias de dinheiro como sendo fútil na sua busca para alcançar o sucesso financeiro. Mas o que estas pessoas não percebem é que a construção de riqueza é um processo lento e que não importa quão pequeno se começa. Embora seja verdade que investir US$ 100 por mês não lhe dará exatamente um lugar ao lado de Jeff Bezos na próxima cimeira de bilionários, começar pequeno, em vez de permanecer estático, irá definitivamente levá-lo um degrau acima na escada financeira. Desde que o horizonte temporal para o seu investimento seja suficientemente longo, ficará espantado com o poder de investimento de US$ 100. De facto, existem muitas contas de investimento que suportam juros e que exploram o poder da composição e, como resultado, oferecem elevados potenciais para uma acumulação de riqueza estável. Por isso, vamos agora percorrer 5 formas de investir 100 por mês. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal. Método 1. Investir em ações individuais. A primeira forma de investir US$ 100 por mês é através da compra de ações individuais. Tenho a certeza que provavelmente não esperava que o mercado de ações aparecesse primeiro, mas aqui estamos nós. Embora as empresas de investimento tradicionais exijam pelo menos US$ 1000 para que possa fazer o seu primeiro investimento na Bolsa de Valores, hoje em dia existem várias plataformas onde pode investir por conta própria com pouco dinheiro, como é o caso da DeGiro. Não há como negar que Wall Street é uma plataforma de investimento intimidante, especialmente se estiver a contar os cêntimos e só pode poupar US$ 100 para os seus objetivos financeiros. Até há pouco tempo, investir na Bolsa de Valores era um empreendimento muito caro. A maioria das empresas de corretagem exigiam depósitos mínimos exorbitantes e as comissões para a negociação de ações são igualmente frustrantes. Isto criou a impressão de que a Bolsa de Valores é para investidores de primeira classe com milhões de dólares de reserva, mas isto está longe de ser verdade. Graças à esmagadora mudança para ações fracionárias, os investidores novatos podem agora fazer a sua moça no mercado de ações, mesmo com contribuições modestas. Através da titularidade parcial de ações, obtém-se a posse de uma pequena fração de ações da empresa em oposição às ações totais, que são mais caras. Isto permite aos investidores serem mais deliberados com a quantia de dinheiro que estão dispostos a investir numa determinada empresa. Além disso, isso significa que qualquer pessoa pode começar a construir a sua carteira de investimentos mesmo com US$ 5 e ainda assim colher ganhos percentuais semelhantes aos de qualquer outro investidor no mercado. E só porque estará a investir modestamente, não significa que se deva contentar com subempresas. Possuir ações parciais é uma forma inteligente de comprar empresas blue chip, com uma pequena quantia de dinheiro e como resultado diversificar a sua carteira, investindo em múltiplas empresas de uma só vez. Existem contas de corretagem que lhe permitem comprar em frações de empresas lucrativas, como a Netflix com apenas US$ 100. Normalmente precisará de qualquer coisa como US$ 400 para investir numa ação de uma empresa deste tipo. Portanto, todos os meses pode canalizar o seu US$ 100 para a compra de ações parciais de empresas de grande envergadura, como estratégia para a construção de uma carteira completa através de ações parciais. Método 2. Investir em fundos mútuos. Continuando, outra forma de investir 100 por mês é através de fundos mútuos. Um fundo mútuo refere-se a uma empresa que reúne o dinheiro dos investidores com o objetivo de investir em ativos que oferecem rendimentos elevados. Um fundo mútuo típico compra ações, obrigações e quaisquer outros títulos promissores. Depois contrata um gestor de carteira especializado para orientar o investimento em nome de outros investidores. Tais fundos oferecem aos pequenos investidores ou principiantes acesso a carteiras e ações de primeira categoria, mesmo com um pequeno capital para investir. Os investidores irão adquirir retornos através de dividendos de ações ou juros obtidos a partir de obrigações. Alguns fundos mútuos populares no mercados financeiros incluem o S&P 500, a Vanguard, Fidelity Mill e a Dow Jones Industrial Average. Um dos principais benefícios dos fundos de investimento coletivo é que são menos arriscados do que a compra de ações individuais, o que os torna viáveis para os investidores que não têm pressa em recuperar o seu dinheiro. Assim, se está a planear reservar US$ 100 por mês para umas férias que estão a 5 anos de distância, para a educação universitária do seu filho ou para os seus objetivos de reforma, os fundos mútuos serão um investimento que valerão a pena. Além disso, ao contrário de investir por conta própria, também terá outra pessoa a preocupar-se com as tendências do mercado e a escolher as ações vencedoras. Com fundos mútuos,
os investidores podem facilmente comprar ações fracionárias que, como acabei de mencionar, são mais baratas do que ações completas. Para além disso, os fundos de investimento exploram o conceito de média de custo em dólares, que os impulsiona para a obtenção de ganhos substanciais. Esta estratégia suprime a necessidade de um timing de mercado, uma vez que se negocia segundo um calendário pré-determinado. A ideia é investir $100 por mês num fundo de investimento, independentemente de as ações estarem a flutuar para cima ou para baixo. Desta forma, pode facilmente tirar partido da volatilidade do mercado de ações, comprando mais ações quando os preços caem e comprando menos quando os preços disparam para cima. À medida que constrói a sua carteira através do fundo mútuo, os seus 100 terão um poder de compra aumentado quando os preços caem e vice-versa. Outra vantagem de comprar fundos mútuos é que lhe serão cobradas as mesmas taxas independentemente da quantidade de dinheiro que investir. O rácio de despesas de gestão, que se refere às taxas mensais que um fundo de investimento coletivo cobrará aos seus investidores, é mais baixo em relação às comissões cobradas pelo investimento em ações individuais através de corretoras tradicionais como o seu banco. Como resultado, não terá um montante significativo dos seus rendimentos cortado por taxas e comissões de investimento exorbitantes. Método 3. Compra de obrigações. Investir em obrigações é outro brilhante caminho de investimento a seguir se tiver $100 por mês para investir. Tecnicamente, as obrigações funcionam como acordos de empréstimo entre duas partes, geralmente o investidor e o Estado. Por vezes, o governo, empresas ou pequenas empresas necessitarão de um apoio monetário para dívidas pendentes ou simplesmente para se manterem à frente das suas dotações orçamentais anuais. Assim, tecnicamente, está a emprestar-lhes uma certa quantia de dinheiro que eles reembolsarão após um período de tempo mutuamente acordado. Este período de tempo é normalmente referido como uma data de vencimento, enquanto os juros pagos, para além do seu investimento inicial, são denominados cupons. As obrigações podem ser de longo ou curto prazo, pelo que cabe ao investidor escolher o período de tempo que melhor se adapte às suas necessidades. Ao contrário do mercado de ações, que prospera na especulação e na análise, investir em obrigações garante rendimentos uma vez que o período de acordo expire. Em comparação com as ações, as obrigações são um investimento consideravelmente menos arriscado e são conhecidas por criar o equilíbrio procurado nas carteiras de investimento. E se tivermos em conta a máxima de investimento popular de que quanto maior for o risco, maior será o retorno, descobriremos que as obrigações são suscetíveis de obter retornos relativamente mais baixos do que as ações individuais ou fundos mútuos. A única diferença é que com as obrigações é garantido ao detentor da obrigação pagamentos periódicos fixos. Se é novo neste tipo de investimento, há algumas coisas que terá de compreender. Em primeiro lugar, tenha em mente que as obrigações são um tipo de investimento amplamente diversificado, pelo que pode escolher o tipo de obrigação que melhor se adapta à sua carteira e aos seus objetivos financeiros a longo prazo. Em segundo lugar, este tipo de investimento pode ser usado em conjunto com as ações da sua carteira para se proteger contra grandes oscilações no mercado, oferecendo-lhe diversificação e reduzindo o seu risco global. Por conseguinte, se quiser rendimentos mais estáveis, então as obrigações podem ser a melhor forma de investir 100 por mês. Método 4. Plano Poupança-Reforma, ou nos Estados Unidos o famoso 401k. Existe melhor forma de investir do que aumentar o seu fundo de reforma? Para quem está ansioso por ter uma reforma confortável, precisa de começar a poupar desde o início, e $100 por mês é um bom ponto de partida. A poupança para a reforma tem inúmeros benefícios, especialmente se começar mais cedo. A maior parte dos fundos de reforma exploram o conceito dos juros compostos, e se combinar isto com um horizonte temporal longo, ficará agradavelmente surpreendido com a quantidade de dinheiro que terá a longo prazo. Outro benefício adicional é que a maioria dos planos poupança-reforma são isentos de impostos paralisantes que, de outra forma, se alimentariam dos seus retornos a longo prazo. O plano poupança-reforma tem ainda outros benefícios fiscais consoante o seu país. Agora, esta estratégia de investimento será mais benéfica para alguém que está a começar a sua carreira, mas pode ser benéfica para qualquer pessoa que queira aproveitar o poder dos veículos de poupança para a reforma, como o que acabei de mencionar, e ainda obter inúmeros benefícios fiscais e, claro, o poder da composição. Método 5. Contribuir para contas do mercado monetário. Se o horizonte temporal para investir foi curto, digamos 5 anos ou mais, investimentos a longo prazo como ações e obrigações podem ser uma opção ideal. Em vez disso, terá de investir os seus $100 por mês num veículo de investimento
de baixo risco que garanta retornos significativos, mesmo a curto prazo. É aqui que entram as contas do mercado monetário que vencem juros. Em termos simples, estas são contas oferecidas por bancos tradicionais ou cooperativas de crédito e são quase semelhantes às contas poupanças tradicionais. Mas ao contrário das contas de poupança básicas que oferecem taxas de juros parcas, as contas do mercado monetário oferecem taxas de juros significativamente elevadas para o investidor a curto prazo. Assim, tecnicamente, um banco ou cooperativa de crédito exigirá que deposite com elas uma determinada quantia de dinheiro e lhe pague juros que são acrescidos diariamente. Este dinheiro depositado será então emprestado aos mutuários e ser-lhes-ão cobradas taxas de juros mais elevadas para os empréstimos. Assim, de certa forma, será emprestado ao banco o seu dinheiro e eles pagam-lhe os juros. Uma das maiores diferenças entre as contas de poupança básicas reside nas taxas de juro. Em 2019, por exemplo, a taxa de juro média das contas do mercado monetário era de 0,15%, enquanto que a da conta poupança tradicional era de 0,09%. Se juntar estes juros numa base mensal ou anual, verá que estas taxas de juro têm um significado substancial para uma conta de depósitos a longo prazo. Assim, tipicamente o respectivo banco ou cooperativa de crédito irá exigir que deposite uma determinada quantia de dinheiro e terá de manter o seu saldo acima de um certo nível. Além disso, as contas do mercado monetário ainda oferecem inúmeros benefícios aos depositantes. Por exemplo, ser-lhe-á emitido um cartão multibanco, cheques e talões de depósito. Uma forma de explorar o potencial das contas do mercado monetário é manter um saldo mínimo elevado durante todo o período de investimento e restringir a frequência dos seus levantamentos. Pode fazer a inscrição em bancos online que lhe permitem depositar $100 mensais na sua conta do mercado monetário e começar a investir. Como viu, nos métodos de investimento anteriormente mencionados, 100 por mês podem significar muito dinheiro quando investidos da forma correta. A Bolsa de Valores, as participações e obrigações, as contas do mercado monetário, os fundos mútuos e os planos poupança-reforma são todos movimentos inteligentes de investimento que vão fazer o seu dinheiro crescer.